Vamos lá. Bom dia. Shabbat Shalom. Hoje vamos começar para Parashat Vayetze. Começamos no Shabbat passado. Esse Shabbat a gente conclui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yom v'yom. Aonde estamos na história? Yaakov tinha pego as brachot do irmão dele. A mãe falou para ele, foge, eu te aviso quando voltar. Demorou 22 anos para a mãe mandar essa mensagem para ele voltar. E aí então começa a parashá que Yaakov ele sai, depois de ser abençoado também pelo pai, e ele vai para Haran. Esse lugar a gente já conhece ele, que esse foi o lugar onde o escravo de Abraham tinha ido buscar uma esposa para Yitzhak, que foi Arifká. Arifká era irmã do Lavan. Agora o Lavan, ele é o pai das 4 futuras esposas do Yaakov. Então a gente vai ter nessa parashá a interação, grande parte da parashá é a interação entre Yaakov com o sogro, Yaakov e as 4 esposas, que é, na verdade, Rachel e Leá são as principais, depois tem Bilá e Zilpá, que são as servas, mas as 4 compõem as mães das 12 tribos de Israel. As servas também eram filhas de Lavan, de esposas de servas. Então começa a parashá dizendo o seguinte: Yaakov ele sai da cidade onde ele estava, Beer-Sheva, e ele vai em direção a Haran. No meio do caminho, ele percebe que talvez ele passou reto e não percebeu que ele passou pelo lugar onde os patriarcas, os pais, avô dele passaram por lá, e aquele lugar era um lugar especial. Aquele lugar era onde seria construído o Beit HaMikdash, o lugar mais sagrado do mundo, o lugar de onde Hashem criou o mundo. Lá era a planta base do mundo, a pedra, chamada pedra a pedra fundamental, tem um outro nome, Evena Ashtiá, obrigado, dessa pedra, a partir de lá Hashem criou o mundo. Esse é o lugar onde Adam se escreve igual, mas é a pedra fundamental, e de lá Hashem criou o mundo, lá Adam Arishon fez o seu sacrifício, pedindo expiação pelo seu pecado, Caim e Abel fizeram lá, Avram fez lá o sacrifício, foi lá que ele levou Yitzhak para fazer a Aquidah, e aí então Yaakov ele volta para trás para poder parar naquele lugar. E onde que é, Rabi? Aonde é? É onde está a mesquita. Eu expliquei no último shiur de Tanakh porque a gente não constrói o Beit HaMikdash, além da questão política, digamos assim, mesmo que a gente tivesse aquele espaço livre para a construção nossa, a gente não poderia ainda construir o templo, porque a gente precisa saber exatamente o lugar aonde era o altar. A gente não tem isso, a gente precisa do Mashiach para poder falar para a gente qual é o local preciso, mas é por lá, é lá. Qual é o local preciso do altar? E aí estaria a Arca da Aliança. Aonde está o domo de ouro, lá é o Kodesh HaKodashim, a Arca da Aliança. O altar, que é onde tem a dúvida onde ficava exatamente, ele é um pouco mais para frente. Mas toda essa região seria... Toda essa região, nossa. Então lá é onde foi a Aquidah. E lá é onde Yaakov sonhou. Exatamente. Então aqui começa a nossa parashá. Isso. Yaakov vindo, então ele para naquele lugar. Deus faz escurecer mais cedo, justamente para ele descansar lá. E ele pega 12 pedras e ele coloca em volta da sua cabeça. Essas 12 pedras já representavam as 12 tribos. Tem a famosa discussão que Midrash ele traz, que as pedras começaram a discutir sobre quem o tzadik vai recostar a sua cabeça. E aí Hashem ele junta todas as pedras e nela aqui ele coloca a sua cabeça. Então qual que é a ideia? A ideia por trás disso tem 2 ideias, 2 pontos principais. Primeiro, se a gente está achando que não, é em mim, não, sou eu mereço, eu preciso, se a gente se juntar não vai ter esse problema. Aí você vai dizer, bom, mas um travesseiro grande, travesseiro de pedra, né? Não sei se é tão confortável, ele só colocou a cabeça numa porção do travesseiro. Então, o que adiantou Deus juntar todas as pedras? A resposta é que quando é uma pedra só, já não faz diferença se é em cima de mim, somos uma pedra só. Essa ideia já
já projetando ela para o futuro das futuras 12 tribos, que somos 12 tribos, mas somos todos Bnei Israel. E aí, por que ele coloca essas pedras? Na verdade, ele coloca as pedras, está escrito em volta da cabeça dele, para proteger a cabeça dele. E aí vem o discurso do Milei. Ontem recebi um vídeo, mas era uma Sihá do Rebbe que ele falou. Ele estava lá num evento, mas ele repetiu literalmente uma Sihá do Rebbe, dizendo que o Rebbe pergunta na Sihá se é para proteger, se protege o corpo inteiro. Está com medo de algum animal, alguma coisa, porque se protege só a cabeça. E aí a ideia é que Yaakov vindo, ele estava saindo de Eretz Israel, indo para um lugar mais hostil possível, que era Haran. Haran, o nome Haran significa Haron Afshel Makom, o lugar odiado por Deus, que era um lugar realmente de pecadores, pessoas más, Lavan, a gente vai ver. E aí ele sabe que para ele poder sair de Israel, desse ambiente seguro, blindado, sagrado, para poder enfrentar o mundo aí fora, ele precisava estar com a cabeça dele, com as ideias dele, com os ideais dele protegido. As mãos dele ele vai precisar usar agora para poder trabalhar com o rebanho, para poder constituir a família. Mas a cabeça dele, o coração dele, a neshama dele tem que estar protegida. E essa era a ideia dele, proteger a cabeça com as pedras, é a ideia da pessoa estar protegida com Torá, com mitzvot, estar pensando justamente o tempo todo em qual é a sua função aqui na vida e não se deixar levar pela moda que tinha lá em Haran, se deixar levar pelos modos que tinham lá, pela conduta que tinha lá, e assim Jacob ele pôde ser extraordinário e diferente do seu pai e do seu avô, que o seu pai, ele teve um filho que saiu do caminho. Seu avô teve um filho que saiu do caminho. Avraham tinha Ismael, Isaac tinha Esav, e Jacob com 12 filhos, além das filhas, etc., todos eles constituem as 12 tribos de Israel. Mesmo criando eles fora de Israel. Você vai pensar, onde tem mais chance de teus filhos poderem comer kasher? Aonde tem mais chance dos filhos irem numa sinagoga, numa escola, etc. Mas, quando a gente está focado na nossa missão, às vezes o ambiente hostil de fora faz com que você se preserve ainda mais e você consiga transformar um lugar que é Haron Av, num lugar onde lá você constitui as 12 tribos de Israel. Fala. Esav não saiu do caminho, ele foi tirado do caminho. Não, já desde criança ele já frequentava maus ambientes. Mas a tua pergunta é importante, mas é da semana passada. Porque ele perdeu a brachá, está dizendo? Ele perdeu a brachá, porque perdeu a escritura lá atrás, sopa, não sei o quê. Semana passada, essa discussão sempre perdeu semana passada. Você pode esperar até o ano que vem chegar na. Ou a gente pode. Ou depois do Shur. Tem um livrinho de Midrash. Ou depois do Shur a gente pode discutir. Vai, fala. Jacob, né, teve esse mérito, mas foi no final, porque os irmãos quase mataram Yosef. Boa, então, tiveram muitos percalços no meio do caminho, mas vamos pegar no final da história, são 12 tribos de Israel. E a Torá faz questão de dizer, mesmo quando o Reuven, por exemplo, ele misturou as camas do pai, etc., a Torá fala, Yaakov tinha 12 filhos, logo em seguida. Por quê? Para dizer que apesar de que ele pecou, fez alguma coisa errada, são 12 filhos, são 12 tzadikim, íntegros, etc. E aí a gente deixa para outra paraxá, a venda dos irmãos, como que fizeram uma coisa dessa. Vamos continuar nessa daqui. Bom, e aí ele sonha com a famosa escada dos anjos subindo e descendo. E é estranho, a Torá conta para gente, quando a Torá fala para gente do sonho, por exemplo, do Yosef, o sonho do faraó, todos eles tiveram um impacto grande na transição da história. Que o faraó sonhou com as vacas, aí veio a fome, aí tirou o Yosef da prisão. Tudo isso teve um impacto muito forte. Aqui, na Torá, no literal, não conta exatamente. Mas sonhou com anjos, com uma escada subindo e descendo. O que aconteceu depois como impacto dessa história? Aparentemente nada. Foi uma visão. É diferente dos outros sonhos que você tem na Torá, que ele tem um impacto prático na história. Então, tem vários comentários a respeito desse sonho. O primeiro é o Durashi, que esse sonho simbolizava os anjos que de fato estavam acompanhando o Yaakov. Então, os anjos israelenses são diferentes dos anjos estrangeiros. Os anjos de Israel, eles têm um tipo de naipe. Para você poder acompanhar Yaakov fora de Israel, já é outro nível. Em Israel você tem o Shabak e o Mossad.
é a inteligência que trabalha dentro de Israel e que trabalha fora de Israel. São dois tipos de anjos diferentes. Então, os que estavam subindo eram aqueles que estavam de Israel, eles estavam voltando para o seu lugar, e Hashem estava mandando, descendo pela escada. Simbolicamente, os anjos queriam acompanhar ele do lado de fora. Então, alguns comentários a respeito. Essa é uma interpretação. O Ayom Yom de hoje, ele faz o comentário, ele diz que essa escada simboliza a nossa tefilá. A nossa tefilá, a gente faz ela sempre direcionado para esse lugar onde Jacob estava. Quando Jacob ele se desperta do sonho, ele fala, uau, aqui não é, a não ser a casa de Deus. Eu não tinha percebido, Vezé Shara Shammai. E esse é o portão dos céus. As filot, as rezas, a gente faz em direção a Jerusalém, em direção ao Kodesh HaKodashim, que de lá as rezas sobem. Ou seja, esse é o portão para os céus. Então, quando a gente faz a tefilá, a gente também tem que subir e ascender numa escada. Você chega tarde na sinagoga, então fazendo a Amidai, você, opa, vamos pular para a Amidai, fazer o Minyan, você está, na verdade, pulando os degraus da escada. É difícil você conseguir chegar lá no topo. Por isso a gente tem o preparo para a reza, a gente tem o início da reza, tem as psuquei de Zimbra, os cânticos de louvor, depois tem as leituras das brachot do Shema, depois o Shema. Tudo isso é um preparo para você chegar no ápice, no topo, que é a Amidah. E depois da Amidah você volta e vai descendo, que a ideia é você agora estar pronto para encarar o Haran. Vai para o trabalho, começa as dívidas, começa os problemas, tudo isso agora que você está pronto espiritualmente, você vai conseguir encarar de uma maneira mais saudável. Dúvidas? Você já tinha feito essa comparação? Não fui eu, está escrito no Ayom Yom. Mas, tempos atrás... Tem um shiur muito antigo que eu dei, está no Spotify, mas muito relevante para essa época, explicando por que Israel é o centro de todas as notícias. Por que Israel tem tanta briga e discussão por esse lugarzinho tão pequeno? O que está acontecendo hoje na Síria? Não tem uma palavra no jornal, a gente sabe. Não tem uma palavra das torturas, das atrocidades, tudo que está acontecendo, uma palavra. Só Israel. E o motivo porque lá é o Shara Shammai, lá é o portão dos céus. E Yaakov Avinu, ele fala nessa paraxá, aqui é o portão para os céus. Alguns percebem isso, nós sabemos disso, outros, sem saber, estão também focados em Jerusalém, estão também focados em Israel. A cidade de Jerusalém foi a terra mais conquistada de toda a história da humanidade. Conquistada, desconquistada, conquistada e reconquistada. Vários povos brigaram e continuam brigando por Jerusalém. Até hoje é dividida, o próprio Jerusalém, na política atual, é dividida em 4, certo? Então, são 4 ou 3, 4. Cristãos, muçulmanos, nós e os armênios. Isso, obrigado. Os armênios são cristãos. Tem ortodoxos. Sim, ortodoxos. Mas continua sendo nossa, vai ser sempre nossa. E aí ele acorda desse sonho. Tem muito mais coisa a respeito desse sonho. Tem explicações que dizem que tem a ver com os futuros galuyot, os futuros exílios que o nosso povo ia passar. Afinal, ele é o patriarca de todo o Am Israel. Então, naquele sonho já estava também o destino de tudo que iria acontecer no futuro. Então, as escadas, etc. Tem mais uma coisa curiosa que eu falei que aparentemente não teve impacto esse sonho. No final da paraxá, vão aparecer anjos de novo. Quando Yaakov, depois que ele passa os 22 anos, etc., se despede do sogro, etc., ele encontra anjos. Então, uma explicação muito bonita que eu vi, que, na verdade, a ideia dos anjos, antes eles estavam num sonho, depois eles se materializaram. A escada era o próprio Yaakov. Yaakov era aquele que iria ter a função de trazer esse Israel, os céus, para a terra, para Haran. No início, ele teve isso como um sonho, como uma visão, como uma meta. Depois de 22 anos trabalhando, servindo a Hashem, apesar de todas as malandragens que ele passou, ele se tornou aquela escada. Os anjos vieram até ele. Não foi ele que foi para os anjos. E eles vieram de uma maneira materializada, e não simplesmente num sonho. Essa ideia também transmite para a gente a ideia de que nós temos que ser a escada. A tefilá é um momento de conexão, mas nós, ao longo do nosso dia, nós temos que ser as pontes que a gente liga, não as barreiras, mas que a gente liga as pessoas, liga todos os nossos encontros e interações com a Kadosh Baruch Hu. Nós temos que ser a escada. Aí você vai encontrar os anjos aqui embaixo.
Continua a Parashá, por enquanto ficamos só nos primeiros dois versículos. Parashá continua dizendo, ele acorda, Hashem se mostra para ele, e aí Hashem fala para ele, essa é a terra sagrada, eu prometo para você que a sua descendência vai ser muito numerosa como o pó da terra, você vai se espalhar por todos os lados, eu vou estar com você e eu vou te trazer de volta para cá, fica tranquilo, eu não vou te deixar até eu cumprir a minha promessa. Yaakov, desculpa, eu falei que ele acordou, isso tudo foi durante o sonho. Primeira parte do sonho é a escada, depois Hashem continua falando com ele através do sonho. Aí ele acorda, e aí ele percebe onde ele está, ele fala um lugar sagrado, como a gente falou, ele fala que aqui é o portão dos céus. Vamos continuar um pouquinho mais para frente. Ele pega aquela pedra, transforma aquela pedra como se fosse num tipo de monumento, ele joga azeite em cima dela e ele faz a promessa de que se Hashem realmente estiver comigo, me der tudo, roupa para vestir, pão para comer, etc., eu vou voltar para cá, essa pedra vai ser um monumento e tudo que eu tiver, eu vou dar um dízimo para Hashem. Então ele faz uma promessa, uma recíproca. Hashem prometeu que vai ajudá-lo, que vai auxiliar ele. Então ele fala, se de fato for assim, eu vou, quando voltar aqui, eu vou poder agradecer a Hashem e ser recíproco com ele. Lembrando que quando ele chegou para Lavan, ele não tinha absolutamente nada em questões de dinheiro. Quando ele fugiu do Esav, a gente falou semana passada, o filho de Esav correu atrás dele, perseguiu ele e estava pronto para matar ele. E aí o Yaakov negociou com ele e falou, não, pega tudo que eu tenho, pega todo o meu dinheiro. Pessoa que não tem nada é considerado como se fosse uma pessoa que não está mais nesse mundo. E pronto, você já fez a tua mitzvah do teu pai. Inclusive as roupas de corpo dele. Hashem providenciou para ele que alguém ficou lá, alguém foi nadar, ficou por lá e deixou as roupas, aí Yaakov pelo menos chegou com roupas de corpo. Quando ele sai, 22 anos depois, com 11 filhos e toda aquela riqueza, ele realmente vê, uau, eu cheguei aqui com absolutamente nada, como as pessoas que chegaram lá na Europa, vieram aqui com uma mão na frente e a outra na frente também, nem atrás estava, certo? Não tinha absolutamente nada, e Baruch Hashem, tiveram muita brachá de Hashem. Então, quando ele chega lá, ele realmente não tem absolutamente nada. Então, o que ele faz? Uma promessa. Hashem, quando eu tiver, eu vou dar o dízimo para Akadosh Baruch Hu. E aí, então, ele se dirige à cidade, ele chega lá e estavam lá os pastores em volta do poço. Curiosamente, os casamentos na Torá, muitos deles têm a ver com o poço. Era o Tinder da época. Baruch Hashem, eu não tenho contato com esses aplicativos, mas é que eu escuto das pessoas, né? O ponto de encontro era o poço. E aqui tinha para fazer naquela época, né? Vai se encontrar onde? Tinha clube, não tinha. Vamos passear. Onde você vai hoje? Hoje é noite, sábado à noite, vamos lá no poço, vamos lá mostrar água. Era o que mais tinha. Então, os pastores se juntavam lá, e qual era a maneira deles assegurarem que ninguém roubasse água? Coisa inteligente. Então, eles tinham uma pedra muito pesada em cima do poço. Você só conseguia remover a pedra com um número razoável de gente. E assim, ninguém ia pegar, ninguém ia tirar água sem os outros. Então, é isso que eles faziam. Eles se juntavam, esperavam todos os pastores se juntar para poder tirar a pedra. E aí, naquele momento, o Yaakov encontra eles, pergunta de onde vocês são, eles falam, somos de Haran, vocês conhecem o Lavan? Eles falam, sim, conhecemos o Lavan. E aí ele fala, por que vocês já estão juntando o teu... Não era final do dia ainda, vocês já estão juntando, já estão meio-dia, já deu, já quer ir para casa, pegar o carro, vai para a praia, o que aconteceu? Já está indo embora? E aí ainda tem tempo de trabalhar. E eles falam, não, ainda a gente precisa juntar todo mundo para conseguir tirar a pedra, para poder dar água para o rebanho. E aí a gente vai continuar, ninguém está indo embora agora. A gente juntou o rebanho, não para ir embora, juntou o rebanho para poder dar água para eles. Esse é o nosso método. Enquanto eles estão falando, aí aparece a Rachel. A Rachel, ela aparece com o rebanho do pai dela. Daqui a gente vê, inclusive, que o Lavan, naquele momento, ainda não tinha filhos homens. E graças a Yaakov, entre outras brachot, ele acabou tendo filhos homens também. Porque no final da história, os filhos aparecem. Então, quem é que está tomando conta? É a filha. Não tinha um filho homem para levar o rebanho. Eles se encontram. Yaakov, ele sozinho, vai lá e tira aquela pedra, que precisava de um monte de gente. Ele vai lá, tira aquela pedra. E ele vai lá e ele oferece água
para o rebanho dela. E ele, Yaakov, ele beija a Rachel e ele chora. Parece um romance. Ele beija e chora. Beijo é um sinal de amor, de êxtase. E ele chora. O que tem a ver? Por que ele chora? Emoção. Então, na verdade, um choro aqui foi um choro de tristeza. Tem várias interpretações. Por quê? Porque ele já enxergou que ele não seria enterrado com ela. Então, ainda nem casou, nem teve os filhos, mas ele já enxergou que ele não seria enterrado com ela. Tem interpretações por que isso nesse momento, qual que é o significado disso. Vamos seguir um pouquinho, que tem bastante coisa para falar. E aí ele conversa com ela, vê realmente quem era ela. E aí, quando Lavan escuta que chegou Jacó, ele vem correndo. Por que ele vem correndo? Que ele lembra, quando ele era menor, quando o escravo do Abraão ele veio com 10 camelos carregados de ouro, prata, ainda com um documento que Yitzhak se tornou herdeiro do pai de todos os seus bens. Ele falou, bom, chegou mais um, opa, temos um peixe grande. A Torá conta que ele abraçou, que ele beijou, e esse Lavan, a gente sabe que ele não era fruta que se cheira. Mas quando ele abraça, ele aproveita para revistar os bolsos do Yaakov. Ele vê que não tem nada, estranho. E aí ele dá um beijo. E o beijo na época era um beijo boca a boca. Ele falou, vai ver que ele está com algum ouro escondido, diamante na boca. Como você vai esconder? Então, ele vê que ele não tem nada. E aí Yaakov conta para ele a história que ele foi assaltado no meio do caminho e por isso que ele veio sem nada. Lavan fala, bom, então eu vou ter que levar você para casa, não por interesse, mas você é meu parente, não tem jeito. E mesmo assim, ele vai lá e deixa ele ficar um pouco. E logo depois eles fazem aquela combinação e Yaakov ele quer se casar com Rachel e ele fala, eu quero me casar com a Rachel, a sua filha pequena, deixar bem claro quem era Rachel, a filha dele, a menor, deixou um documento bem claro, né, com letras grandes, quem ele estava, para quem ele estava trabalhando. Ele trabalha por 7 anos, dia e noite, para o Lavan, e chega o grande dia do casamento, e na hora, quem vai na frente vai a Leá, não por escolha dela, sim, o pai coloca a Leá, e no dia seguinte ele acorda, e ele vê que quem estava lá era a Leá. A gente já deu vários shurim a respeito nos anos anteriores, explicando toda essa história, por que aconteceu isso, como que aconteceu isso. Então, pode procurar nos anos anteriores, estão lá. A gente já explicou bastante a respeito dessa história. Podemos seguir? Está curioso, né? Não, eu tenho esperando. Tem gente esperando? Eu falei, esposa. Ah, entendi. Não é paciente, é esposa. É impaciente. É mais complicado que isso. E aí, ele acorda de manhã, ele reclama com o sogro fala, a gente não pode passar a filha mais velha, deixar ela para trás, então assim que a gente faz, toda a história. E aí ele fala, tudo bem, você trabalha mais 7 anos, só mais 7 anos, tranquilo, e eu já te dou a Rachel agora. Ele não deu a Rachel depois dos 7 anos, eu sou gente boa, eu já te dou porque eu confio em você, apesar que você está querendo me enganar, mas eu vou ser bonzinho com você. Ele dá a Rachel 7 dias depois e ele paga depois os 7 anos. Mas no total ele fica lá, no total 22 anos, 21 anos e pouco, ele fica lá na casa do sogro, continua trabalhando, ele vai constituindo as tribos de Israel. Ele começa a Leá, começa a ter vários filhos, Reuven, Shimon, Todos etc. nascem lá. Menos Binyamin, menos o pequeno. O pequeno nasce no meio do caminho. Que não somos descendentes dessa tribo. Nós somos ou de Binyamin, ou de Levi, ou de Eudá. Entende? Cohen e Levi é descendente de Levi, e os outros são ou de Eudá ou de Binyamin. Schlepper não tem nada. Yehudá é dos reis, e Binyamin é onde foi construído o Beit HaMikdash. Mas os outros? Os outros sumiram. Na época do primeiro templo, o rei da Assíria, ele misturou todos os povos. Inclusive, as 10 tribos perdidas, 10 tribos do povo de Israel foram exiladas e não temos mais elas. Mas isso que dizem que os ciganos são uma da tribo, seria verdade ou é invenção? Para a pessoa ser da tribo, ele tem que ter a tradição que ele é Yehudi, de mãe, e se ele aparece de qualquer outro lugar dizendo que ele é descendente de não sei das quantas, ele precisa se converter. Pode até ser, mas ele precisa se converter porque ele não fez parte do povo de Israel ao longo dos milênios. Estou pensando se eu pulo essa parte é tão bonita, tão legal, mas todo ano a gente fala a respeito.
Mas, basicamente, então, a Leá tem vários filhos. A Rachel, que era a filha, que era a esposa, amada, querida, ela não tem filhos inicialmente, ela fica muito chateada. Primeiro, aí ela traz a serva dela para se casar com Jacob, assim como Abraão ele fez e casou com a Hagar. E aí a Leá também pega a sua serva e ela se casa com Jacob também. E só depois de muito tempo vai nascer a Rachel, ela engravida e ela fica grávida do Yosef, no final desses 22 anos. E aí que, depois que nasce... Ela era estéril também. Ela era estéril, sim. Todas elas. A Leá, ela teve filhos de cara. Não, digo, as matriarcas. As matriarcas, a Sará era estéril, a Rivka era estéril, a Rachel era estéril, e a Leá, ela teve filhos de cara. Leá teve filhos de cara, mas se você olhar a linguagem que a Torá usa, Deus viu que Jacob não gostava muito dela, que ela era odiada, e aí Deus abre o seu útero. Quer dizer, abre o seu útero. Não era uma coisa natural. Hashem foi lá e, apesar dela ser estéril, Hashem foi lá e fez para ela um milagre sem precisar esperar muito tempo. Aqui a gente vê que todas elas eram estéreis. Uma das explicações, a gente não entende os caminhos de Hashem, mas a ideia é que toda a nossa existência é milagrosa. O primeiro judeu nem deveria existir. Naturalmente não iria existir. Yitzhak nasceu quando a mãe tinha 90 anos. Não tinha sentido nenhum. Assim como Yaakov e assim como todos os filhos de Yaakov nasceram de mães que eram estéreis. As duas principais, Leá e Rachel, naturalmente eram estéreis. Então, ou seja, a nossa existência é por puro milagre. Essa é a ideia. Isso é o fato, exatamente. E aí elas vão ter dos filhos, tem a passagem, eu quero passar para o final da paraxá, que a gente normalmente não analisa tanto, mas aí tem a passagem que ela não tem filhos, os filhos vão nascendo, da Leá, das servas. A Leá, quando ela vai ter um sétimo filho, ela reza para Deus para não ser um menino, e se torna, na verdade, ia ser um menino, mas vira uma menina, e nasce a Diná. Por quê? Porque se ela tivesse 7 filhos, e cada uma das duas servas, elas teriam 2 filhos, ia sobrar apenas um filho para Rachel, que elas já sabiam que ia ser 12. E aí, não só que Rachel ia ter menos do que ela já tinha 6, agora teria o 7º, ela ainda, a Rachel teria menos do que as servas. Então, ficaria muito chato para Rachel. Então, ela rezou para Deus para que esse 7º fosse uma menina. E assim, o Yosef acabou nascendo da Rachel, Yosef Binyamin, pelo menos ela ficou igual às outras servas. Então, das tribos nasceram 6 de Leá e 2 das outras 3. 2 de Rachel e 2 de cada uma das servas. A palavra convertida é difícil de dizer, porque na época não tinha Torá. Então, converter na época significava alguém aceitar Hashem como único Deus. Então, todos eles, até os patriarcas, é difícil falar judeu, né? Yitzhak nasceu como Yehudi, mas porque nasceu de Sara, mas o que significava Yehudi era alguém que aceitava Hashem como único Deus. Então, todos eram convertidos nesse sentido, mesmo Rachel, mesmo Leá. Eu vi el otro día, me mandaron un vídeo, lo mandé de Red, recibiendo un niño que dice que se había convertido. Y él dice, você es más amado por Hashem que todos nós. Não vi o vídeo, mas é o que a Torá fala para a gente. Tem uma mitzvah especial e você ama o convertido. Ele disse, você é mais amado que todos. Bonito? Bonito? E aí, então, vamos começar essa parte que eu acho que não analisei nos últimos anos. Yaakov, então, ele chega e ele está querendo voltar para casa. E aí ele agora precisa acertar o pagamento dos últimos anos, os últimos 7 anos que ele trabalhou sem a troca por uma esposa. E aí, então, o Lavan chega e fala, sem problemas, claro, podemos combinar. O que você quer ganhar? Eu falo, não quero nada. Eu não quero dinheiro. Eu não quero pegar do rebanho que você já tem. Então, vamos fazer uma combinação dos rebanhos que nascerem a partir de agora. Ele fala para ele, aqueles que nascerem com determinadas manchas, então eles têm vários nomes aqui, se é mancha no pé, se são manchas no corpo, mas aqueles que são malhados e pintados, então vão ser meus. O que a gente faz? Todos aqueles que atualmente são malhados e pintados, você coloca em outro lugar, manda ele para outro lugar, e o que nascer malhado e pintado a partir de agora, dos brancos, são meus. Lá vai falar, passo, tá feito. Negócio fechado, achando que não iam nascer malhados, pintados, os brancos, e se nascessem,
ainda assim, o Lavan, ele deu para ele os piores dos brancos, os mais ralés, os piores, doentes, fracos, para o Jacó. E claro que Hashem ajuda o Yaakov e começam a nascer rebanhos e rebanhos, malhados, dos pintados. Aí o Lavan, ele chega e fala, não foi isso que a gente combinou. E aí ele vai lá e ele muda a combinação. Diz Urashi, ele mudou a combinação 100 vezes. 100 vezes ele mudou a combinação, tentando tirar vantagem do Yaakov. Mas Yaakov continuou sendo íntegro, não tentou enganar o Lavan de volta, e ele foi mantendo, e Hashem foi ajudando ele, e ele realmente tem um rebanho muito grande. Tem até uma passagem que Yaakov, a Torá conta para a gente, que ele colocou uma vara dentro do rio, e essa vara, os animais olhavam para ela, tem duas opiniões, como que eles procriavam, se era através de um contato entre macho e fêmea ou não, ou o Midrash traz que os anjos trouxeram aqueles malhados e pintados, estavam lá longe, para eles ajudarem a procriar malhados e pintados, ou que a própria água, ou seja, sem contato com o macho, assim como dá hormônios para a galinha, né, que bota ovos, então sem ter contato com o macho, só na própria água, Hashem milagrosamente fez com que esses rebanhos se procriassem, e aí Yaakov está pronto para ir embora. Mas ele olha para a cara do sogro e ele vê que o sogro não está muito feliz, porque ele vê o sucesso do Yaakov. Lembra que o sucesso do Yaakov é para o genro dele, é para as filhas dele, é para os netos dele. E normalmente alguém não tem inveja do seu próprio filho, mas Lavan ele não estava feliz de ver o sucesso do Yaakov. Apesar que ele tentou enganar, é aqui uma lição muito importante, que infelizmente o mundo às vezes é hostil com a gente, as pessoas tentam nos enganar, tentam nos ultrapassar, pode até ser que a gente às vezes entra num buraco, Deus nos livre, por causa de uma outra pessoa. Mas saiba que Hashem está do teu lado, confiando em Hashem, que a pessoa pode tentar te ultrapassar, tentar te driblar, tentar te enganar, Hashem está com você. Todas as situações não vão mudar o destino que Hashem predeterminou para você. Fica firme, confia em Hashem, porque os 22 anos que Yaakov estava lá, ele, por um lado, trabalhou fielmente dia e noite, não piscou os olhos, não dormiu, nem de noite. Ele realmente ficava o tempo todo olhando o rebanho do sogro, totalmente dedicado. Ele vira e fala para o sogro, depois ele fala, se algum rebanho, se algum animal era pego, por lobo, por alguma coisa, eu pagava do meu dinheiro, tirava do meu bolso, podia falar, mas não é minha culpa. Eu mesmo pagava, comia neve de noite, comia gelo de noite, que ele fala, quer dizer, frio, faça sol, eu estava lá, e, ao mesmo tempo, nossos sábios dizem que ele nunca parava de falar a Torá o tempo todo. Lembra as pedras que estavam em volta da cabeça dele? Que ele queria manter a cabeça, a Neshama dele conectada com Hashem? Então, as mãos dele estavam com os rebanhos. Mas a cabeça dele, a intenção dele, ele estava o tempo todo falando Torá, e os sábios dizem que o que ele ficava falando são os 15 Shiramalot, os 15 salmos, que começam com a palavra Shiramalot, começa a partir dos 120 até os 135, e é esses salmos que ele ficava falando o tempo todo, ao longo desses 20 anos, 22 anos. Sabia, não? E aí, boa pergunta, como ele sabia? Eles já tinham conhecimento da Torá que Hashem passou para eles. Então, aqui também uma lição importante, que a gente está indo para o trabalho, escuta um shiur, volta ao trabalho, escuta o shiur. Durante o trabalho, tem um intervalo, ou encontra alguém, comenta alguma coisa que você aprendeu de Torá, etc., porque essa é a nossa missão. A gente está com as mãos no rebanho, mas a nossa cabeça tem que estar conectada o tempo todo com a Kadosh Baruch Hu. E aí, então, quando ele vê que o Lavan não vai liberar ele tão fácil, então ele vira para as esposas e fala, vamos dar o fora. Ele pergunta, vocês topam? E elas falam, nós topamos, não temos mais o que ganhar aqui do meu pai. Afinal, ele vendeu a gente. Em vez de dar a gente, normalmente você dá a tua filha, ainda dá um dote. Aqui não, ele vendeu a gente para você. Então ele tratou a gente como se fossem escravas. Então não temos mais nada aqui do nosso pai. Tudo que você tem foi graças a Baruch Hashem, a Brachá de Hashem, que você trabalhou, etc. Então, vamos embora. Aliás, antes disso, Hashem apareceu para Yaakov e disse para ele, vai embora. E assim, então, eles saem e eles fogem de lá. Por que exatamente nesse momento ir embora? O que aconteceu nesse momento? Então, nossos sábios dizem que depois que nasceu Yosef,
agora ele ia poder voltar e encarar o Esav. Lembra que ele fugiu do Esav? Agora ele tinha que ter as forças espirituais para poder encarar o Esav. O antídoto, a força oposta do Esav é o Yosef. Então, agora que nasceu o Yosef, agora Hashem fala, sai do Lavan, você terminou já a tua função aí, e agora você vai ter que encarar o próximo desafio, que vai ser o Esav, que é a paraxá seguinte, paraxá da semana que vem. E ele sai, então, no meio da noite, e aí ele foge. Só que ele vai indo devagar, ele está com as esposas, com os filhos, com o rebanho, com tudo que ele tinha, escravos, etc. E aí, porque ele trocou rebanhos por escravos, etc. E aí, Yaakov, o Lavan, ele estava longe, tosqueando os seus rebanhos, 3 dias de distância, e aí vão contar para o Lavan, e até chegar a notícia, enquanto isso, Yaakov, ele vai indo, mas ele vai devagar. O Lavan sai correndo atrás dele, no meio do caminho, Hashem aparece para ele e fala, não toca no Yaakov, não faça nada de mal para ele. Antes de ir embora, a Rachel, ela faz uma limpa na casa do pai. O pai tinha idolatrias e ela queria tirar as idolatrias do pai. Então, o que ela fez? Ela roubou todas as idolatrias e colocou no camelo embaixo da sela dela. E assim ela foi embora com essas idolatrias para o pai tentar ver se o pai faz chuva. E aí o pai ele vai correndo. No meio do caminho, a Shai aparece para ele e fala, não faça nada com Yaakov. E aí ele vem até Yaakov, ele briga com Yaakov. Ele fala, o que você fugiu no meio da noite? Você saiu? Você não deixou eu beijar minhas filhas? Como se fosse o grande pai, grande avô que se importava com eles. E por que você roubou os meus deuses? E o Yaakov não sabia que era que ele tinha pego. E o Lavan, ele vasculhou as tendas, ele falou, você pode revistar tudo. E o Yaakov ainda disse, quem roubou vai morrer. Ele não sabia que era Rachel, que logo depois, de fato, acabou falecendo no meio do caminho. As palavras nossas são muito fortes. E ela deixou no camelo, e quando o pai apareceu para ela, e o pai suspeitou dela, justamente da Rachel, ele conhecia ela, ela falou, desculpa, papai, não poder me levantar, eu estou no meu período menstrual e não consigo me levantar, eu estou aqui sentada. E assim ela preservou os deusinhos lá, a idolatria embaixo do camelo, assim não descobriu, não viu onde estava. E aí o Lavan, ele vira e fala, vamos fazer um acordo de paz. Né? Eu não quero que um dia você me faça mal, como se fosse Yaakov. Conhece essa história? Então, vamos lá, fazem limpeza étnica. Você, Yaakov, é uma coisa... Vocês saem no meio da noite, não tem jeito. E aí eles fazem uma pedra, que essa pedra é um monumento que você não passa daqui para ir contra mim, eu não vou passar daqui para ir contra você, e assim termina para achar que Yaakov ele encontra aqueles anjos agora vindo de Israel, aqueles anjos que tinham subido ao céu no início da Parashá, agora eles voltam e encontram Yaakov dando as boas-vindas para ele voltar para Israel. E agora ele vai se encontrar com Esav. Então, tem muitas lições dessa Parashá, concluir com um pensamento só em relação a esse Lavan. Esse Lavan, a gente também já deu vários shurim a respeito, como ele era um pilantra de primeira, ele realmente enganava e ainda te fazia sentir culpado. Ele enganou Yaakov e ainda culpou Yaakov, que era a culpa dele, e o tempo todo ele vai enganando. E a gente saber que nós temos dentro de nós também um Lavan. Lavan significa branco. Tem aquilo que chama mentira branca. Essa mentira é branca, não tem problema. Sheker Lavan se fala. Então, não existe isso. Lavan, Yaakov, ele tem que ser uma pessoa íntegra, pessoa honesta, pessoa sincera, a pessoa humilde, pessoa que está ligada com a verdade. O mesmo que Lavan tentou ultrapassar ele, que esse é o Haran que a gente vive muitas vezes, o mundo que a gente vive, o mundo que a gente encara, é um mundo hostil, é um mundo da mentira, é um mundo onde falam tudo contra nós, parece que nós somos aqueles que estamos querendo destruir, Deus nos livre, para a gente não cair na mentira, para a gente saber que nós estamos aqui com uma função, se manter íntegro, e apesar de todas as acusações, a gente vai continuar nosso caminho para poder constituir o povo de Israel e ter a brachá que Hashem prometeu no início da Parashá, que é o que se concretizou, sua descendência vai ser múltipla, qual é a palavra? Vai ser em quantidade? Pulou a palavra. Vai ser abundante, numerosa, boa, como o pó da terra, e vai poder se espalhar por todos os cantos da terra, que isso, Baruch Hashem, a gente tem Yehudim fazendo essa função de trazer a escada de Hashem do céu para a terra, essa é a nossa função, e apesar dos Lavan que temos por aí, dos Esav que temos por aí, nós somos a escada, temos que ser o portão dos céus, cada um de nós tem que ser esse pequeno Eretz Israel, de trazer Hashem com a ajuda dos anjos, que são a proteção que Hashem nos dá,
para poder constituir o povo de Israel, para poder constituir o povo que traz a ética, a moral, a presença do único Deus aqui na terra. Chaves. Chaves.